Jesus, Cristo e Lúcifer. Pessoal, apesar de eu falar bastante sobre esse assunto aqui, ainda tem pessoas que confundem, não conseguem perceber a diferença entre Jesus, Cristo e Lúcifer. Quando eu falo de Cristo, eles já associam diretamente a Jesus. Quando eu falo de Cristo, Lúcifer, eles entendem que Jesus é Lúcifer e Cristo. Por que eles entendem isso? Porque eles associaram Cristo a Jesus. Então, se eu falo Cristo, eles entendem que eu estou falando de Jesus. Mas, pessoal, Cristo é um título. Cristo, ungido, Messias, é título que já existia antes mesmo da narrativa desse Jesus bíblico. Entendeu? No tempo da narrativa de Jesus, atribuíram esse título a ele. Se você quiser estudar sobre isso, quando aconteceu essa colocação, essa apropriação do Cristo para Jesus, você estuda um pouquinho que você vai chegar a esse ponto. O problema é que Cristo não é um título propriamente de Jesus. Qualquer pessoa ou ser que tivesse aquela missão de Cristo, de ungido e Messias, poderia sim levar esse título de Cristo. Inclusive, pessoa da hierarquia de reis, etc. e tal. Então não tem nada a ver com religião, apesar que a religião apropriou-se depois disso. O que eu quero deixar claro aqui é que Cristo não é sinônimo de Jesus, não é uma coisa só. Outra coisa, quando eu falo de Lúcifer, as pessoas já associam diretamente ao Lúcifer cristão. Que Lúcifer cristão? O Lúcifer da narrativa bíblica, que é o inimigo número 1 de Deus, que é o oposto de Jesus. E não tem nada a ver. Quando eu falo de Lúcifer, eu estou falando do ser que foi enviado do incognoscível para vir nesse mundo de matéria, esse mundo criado por Jeová, Satanás. E ele veio para cá justamente para fazer um papel específico, que é trazer o conhecimento para liberar ou libertar os espíritos, deuses aprisionados por Jeová, Satanás, o Javé, Yavé e os seus asseclas. Entende isso? O que aconteceu com a narrativa bíblica é que ela fez o quê? Ela pegou a versão da história do Lúcifer, do incognoscível, que é do mundo não criado, e apropriou-se dela e fez um plágio, criando o Jesus. Fez o Jesus, esse cara que traz a suposta salvação, que na verdade ele tem que trazer uma condenação primeiro, ele traz a culpa, diz que o ser humano é pecador, e dentro desse contexto precisa de um salvador. Então ele é o bonzinho, o salvador. Mostra que você é miserável, você é um Zé Ninguém, um filho da puta do caralho, e precisa da misericórdia dele. Por isso então ele tornou-se, na verdade ele apropriou-se do título de Cristo. Mas ele é um plágio da verdadeira missão de Lúcifer. Então, nesse caso, Lúcifer carrega com muita honra e propriedade o título de Christus. Christus Lúcifer, o Lúcifer, o Cristo. Beleza. Posteriormente, esse Jesus, então, apropria-se disso, já que ele precisava subverter a missão original, do verdadeiro Messias, do verdadeiro Cristo, do verdadeiro ungido, para que as pessoas nunca acordassem. Então você fica acreditando nesse Jesus, você fica acreditando nesse Messias, nesse ungido, que diz para você: filhinhos, não sei o que, não pequeis, filhinhos, qualquer um que ouve a voz do bom pastor, tipo assim, essa coiseira toda, essa baboseira toda. Eu não vou ficar repetindo com clareza aqui os textos bíblicos, que não precisa disso. Quem quiser vai buscar lá, mas isso está bem claro. E traz a culpa e supostamente traz o amor, que veio morrer na cruz por você. Sendo que, na verdade, cara, você não precisa disso. Você não é pecador, você não é culpado. Você é vítima na história toda. Você é vítima desse caralho aqui, dessa desgraça, desse mundo miserável que criado por esse demiurgo. Entende? Você é um espírito. Você não é esse corpo, você não é a alma. Você é o espírito incriado. Que, inclusive, é esse espírito, essa potência, essa energia que mantém isso aqui. Antes do espírito ser aprisionado aqui, isso aqui era uma bosta, uma merda pior do que era. Não tinha sentido essa criação do demiurgo. Tinha criado o tal do Pá Azul, era a versão inicial desses avatares aqui. Aí com a introdução do espírito é que esse mundo começou a desenvolver.
Só que apagou-se a consciência do espírito, ele esqueceu do que ele era e também as suas habilidades. E agora o ser incognoscível, Lúcifer, veio com outros camaradas para tentar acordar esses deuses aprisionados que somos nós. Claro, e o Jeová, o Javé, esse Jeová, que ele é o Satanás, não podia deixar barato, né? Então, ele subverte isso aí, transforma essa missão de Lúcifer em uma missão num Jesusinho. Ah, esse cara é Jesus, esse cara veio para te salvar, você é miserável, pobre e pecador, eu tenho amor por vocês, você precisa dessa salvação. Só que essa salvação, ela não tira você, não acorda você, não faz você recordar quem você é. Você simplesmente se aprofunda mais na ilusão de Maia. E aí você vai chegar num lugar que é o céu que ele prometeu para você e nunca mais recordará da sua origem verdadeira. Então, esse Jesus é um plágio de Cristo, que é o verdadeiro o Messias, o enviado, que não leva Messias como sendo a personagem de Jesus. Messias, ungido, enviado, o cara que detém uma missão específica, que detém essa unção específica, não com essa unção espiritualista que você entende. Você precisa pesquisar para entender o conceito de Cristo, de ungido e de Messias. Então, mas Lúcifer é o verdadeiro Cristo e pronto. E quando eu falo Cristo, Lúcifer ou Jesus, cara, são coisas totalmente diferentes. Então, Lúcifer não é Jesus. Jesus não é Lúcifer. E Cristo não é uma propriedade de Jesus. Qualquer um pode ser um Cristo, dependendo do contexto. Entende? Então, nesse caso, Lúcifer é o verdadeiro Cristo, Messias e ungido. Entende? Mas não esse religioso. É muito antes desse contexto religioso, dessa narrativa religiosa. Ele é um cara que veio com uma missão específica, que não é missão de salvar, que nós não precisamos de ser salvos. Só precisamos acordar e descobrir que estamos presos. Porque você só pode ser curado de uma doença quando você começa a tratar dela. Mas você só vai tratar da doença se você descobrir que tem uma doença. Então eu tenho que trazer o conhecimento para que nós entendamos que nós somos presos. Então entender que você é um prisioneiro, um presidiário. Agora você tem como buscar o conhecimento para sair dessa prisão. E o que ele faz é isso: dar o socorro, o auxílio, mas não exige nada de você. Ele é um camarada, amigo nosso, não é maior nem menor do que nós. Podemos estar agora em uma situação inferior devido a essa prisão do nosso reflexo. Na verdade, nós verdadeiramente nem estamos aqui. Nós estamos vestindo esse avatar aqui, nesse momento ilusório de prisão dessa Matrix, mas nem estamos aqui. No nosso original, somos semelhantes ao Lúcifer e semelhante ao próprio tal do Javé e Yavé. Mas isso é outra coisa. Então, pessoal, não confunda. Quando eu falar Cristo Lúcifer, não entenda que eu estou falando que Jesus, ele é Cristo e também é Lúcifer. Ah, Jesus é o portador da luz. Não, Jesus é o portador da verdadeira prisão. E Lúcifer é o portador da luz negra. Quando eu falo luz negra, é para diferenciar dessa porra, dessa luz falsa que se dizem por aí. Luz negra, eu estou falando de conhecimento, já que Lúcifer é portador da luz, e luz nesse caso é conhecimento. Então, luz negra é conhecimento oculto, aquele que foi proibido de entrar aqui. Entende? Então, Lúcifer é portador da luz negra, não essa luz falsa aí. Entende? Mas isso aqui precisa ter uma predisposição, o interesse de conhecer a verdade. Quem prefere ficar com a venda no olho do que ver a verdade, infelizmente não posso fazer nada. E meu papel aqui também não é tentar te convencer, te agradar de nada, foda-se você o que você pensa. E comentar nos meus vídeos, dizer que não sei o que você não sabe o que está falando. Cara, é problema seu. O comentário que você faz aqui, como hater ou não, cara, só ajuda o engajamento e tá beleza, agradeço a você. Agora, o problema é só seu, quando você não consegue ver a verdade e prefere acreditar na mentira, que essa mentira, mesmo se você não conhecer a gnose, se você não conhecer a gnose primordial, a sabedoria hiperbórea, se você estudar um pouquinho de olho aberto, você consegue enxergar essa porra aí. Que essa Bíblia é uma manipulação, uma ilusão, é uma criação só para aprisionar. Beleza? É só querer ir além do que foi imposto. Mas se você preferir ficar acreditando em pastores e padres aí que diz supostas verdades para você, é contigo. Eu sou Lúcifer. Esse é o meu nome. Eu sou portador da luz negra, explorador do abismo, libertador dos deuses aprisionados. É nós, estamos juntos ou não. Vem comigo quem quiser.